por impedir todo e qualquer combate ao crime. Tráfico de drogas está ali. Tanto é que qual foi o resultado dessas decisões? Brigas de facções contra a outra, uma querendo invadir a estrutura da outra, invadir o território da outra. E você vê justamente, não vê esses garantistas de plantão criticarem a decisão dessa. São tão garantistas, mas perceba a inversão da lógica e o relativismo moral que se fala. Por quê? Estão aí apontando dedo para todo mundo quando tem uma prisão que eles creem ser ilegal. A questão da Lava Jato, tudo, os doutrinadores dizem que era um absurdo usar a prisão preventiva como forma coercitiva de conseguir um acordo, uma delação premiada, coisa que não existe. Isso é aquela famosa frase para que se repete para tentar que se vire uma verdade. Mas quem conhece sabe que não é isso. O Moro jogou muito bem, trabalhou muito bem, com as formas e com as regras e com a lei existente. Apenas soube fazer o jogo valer, soube fazer a lei, o processo penal e o Código Penal valer realmente. E não utilizar em favor dos bandidos, mas sim em favor da sociedade. E nós não vemos esses antifaces, né? E sim surgir contra esse famigerado inquérito do fim do mundo, que quebra tudo o que existe de conhecido no mundo jurídico, penal, processual penal e constitucional. Você não vê nada, você não vê associação, não vê os juízes para a democracia que existe aqui, né, se levantar contra essa infâmia. Até a própria postura do PGR me deixou bastante incomodado. O MP é horrível. O dono da bola pedindo permissão para jogar. Correto foi o que fez a Dodge, quando pediu os autos e disse: encerra. Isso sou eu que determino, eu que investigo. E o STF continuou. Quando eu estudar direito, tem o costume de dizer: a cada legislação, a cada lei nova, você perde uma biblioteca. Agora, a cada decisão do STF, você perde também uma biblioteca. Porque cada dia da decisão nova, você acaba todos os processos, todos os manuais de direito, mais convezinhos ensinamentos do direito penal e processual penal são jogados fora com essas decisões do STF. Coisas esdrúxulas, principalmente duas que eu vi muito, que foi... Também li esse... Li ainda não, mas estou com ele aqui, comprei o Inquérito do Fim do Mundo, vários artigos de Rogério Greca, doutora Ludmilla e outros. E duas decisões do STF, da Lavra do decano, egresso do MP, que me chamou muita atenção. Uma que na decisão de pronúncia, o juiz não pode mais invocar o indúbio pro societá para mandar o réu para o julgamento em plenário. Diz: não pode. Se é dúvida, você tem que absolver. Acabou com isso. Isso é um absurdo. Há dúvidas, às vezes, que saber se é uma legítima defesa ou não. E quem é o órgão competente, constitucionalmente competente, para dirimir essa dúvida? Os jurados. E você usurpa dos jurados esse direito? Então, não existe. E a outra foi... agora não estou esquecido, mas também totalmente absurdo da Lavra também de Celso de Mello. Então, são coisas que vai retirando do Estado o dever de punir, e cada vez mais diminuindo isso e aumentando nossa insegurança, o que já é um absurdo. Sim, a outra foi dizer que não caberia apelação se os jurados absolvessem um réu com base naquele quesito genérico: os jurados absolvem um réu. Não poderia o MP impetrar uma apelação dizendo que o veredito foi contrário à prova dos autos, mesmo com provas contundentes dizendo que ele foi o autor daquele fato criminoso. Se os jurados absolverem um quesito genérico, os jurados absolvem o réu, acabou, morreu,
não cabe apelação nesse sentido, o que é um absurdo, que é totalmente inverídico. Você não pode labutar nesse cenário. Muitos dos jurados julgam, não, às vezes, com medo daquele réu, um criminoso. Então, é melhor absolver. Então, você, além de lutar contra todo um sistema que vive naquela sociedade que está sendo julgado o crime, você ainda tem que lutar contra o fogo amigo, que vem do STF, do STJ e outras instâncias que acabam por banalizar a lei penal e derrubar todo o trabalho que se tem feito desde da base, né? Verdade. Eu fico imaginando, doutor, esse pessoal que está agora entrando na faculdade de Direito, não leu, porque eu acho que o doutor deve ser mais ou menos contemporâneo a mim, eu já tenho quase 15 anos já de OAB, eu sou advogada há 15 anos, deve ser, né, mais ou menos contemporâneo. Então a gente estudou numa época em que a gente pegava doutrina, a gente lia, a gente tinha, não sei, doutor, revista dos tribunais, aquelas coleções, e a gente lia com alegria, capa dura, a gente lia os julgados, né, pomposos julgados. Hoje em dia o pessoal entrando, não sabe ao certo a doutrina que vai estar sendo usada, liga a TV, assiste um STF agindo daquela forma, né? Infelizmente, hoje, a faculdade de Direito não é mais levada você a pensar. É levada como se fosse um cursinho. Fiz a faculdade, depois de algum tempo informado, fui estudar para concurso e acabei fazendo cursinho. Mas são duas dinâmicas de estudo diversos. A faculdade é feita para você pensar. Então, o que você vê hoje em dia são pessoas que querem ali apenas reproduzir o que existe. Eu só preciso saber o que a doutrina majoritária diz, o que o STJ diz, o STF diz, o que a lei diz. Pronto. Só isso. Porque eu quero um dia passar um concurso, mas você passa e vai fazer o quê? Pensar como? Na faculdade você tem que pensar, tem que raciocinar, ler, encontrar o fundamento para aquele artigo. Por que aquele artigo existe? Ou então pegar uma decisão. Por que o juiz decidiu desse jeito? Um estudo do caso concreto. Qual a legislação aplicar? Por que não pensou desse jeito? E fazer toda essa corrida do pensamento, na verdade. Coisa que não é feito hoje em dia. Que só quer resultado de forma imediata. E não uma construção uma construção intelectual hoje. Hoje em dia todo mundo tem preguiça, na verdade. Até o Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. Verdade. É triste mesmo. Eu lecionei durante mais de 10 anos em faculdade. E pedir para o aluno fazer trabalho em casa, às vezes, não todos, né, mas às vezes é um trabalho automático. Então, é por isso que às vezes é preferível você fazer um trabalho, digamos, falando já academicamente, em sala de aula, para você ver a retórica do aluno, o aluno desenvolvendo. Eu não era professora de penal, mas eu me recordo que tinha um professor de penal que fazia simulação do julgamento do júri. Isso é bom, desperta na pessoa o interesse de ler, vou ler um pouco da doutrina, vou estudar o caso do, entre aspas, meu cliente. Hoje em dia fica muito difícil. Perfeito. E, doutor, com relação à improbidade administrativa e o garantismo penal, qual a relação? Bom, há uma relação quase de irmãs siamesas. Por quê? A improbidade administrativa é como um ilícito civil, né? No âmbito administrativo. O gestor ele vai ter uma punição porque atuou de forma improba, não de forma correta. Então, ele vai ter exceções, perder os seus direitos políticos, que é o mais importante para ele, afinal ele é eleito para aquilo. E o que acontece hoje em dia? Claro que tem condutas da improbidade que exigem o dolo e condutas que só exigem a culpa. Mas há uma cultura de jurisprudencial que está retirando toda a exigência de culpa, só exigindo o dolo. Olha, você comprovar o dolo é muito difícil numa esfera civil, principalmente administrativa, que você tem toda uma cadeia de comando de atos. O gestor, o prefeito, ele nem sempre ele é ordenador de despesas imediatas.
a um secretário, a todo um desenvolvimento. Como é que você vai comprovar o dolo? Mas a culpa não. Ele não está mexendo com o dinheiro dele. Ele está mexendo com o dinheiro do povo, dos outros. Então ele tem que ter uma responsabilidade muito maior. E você agir com culpa com o dinheiro dos outros é muito grave. Eu ser imprudente, negligente, atuar de qualquer forma. Investi errado nisso, violei um princípio, mas você não sabia? Se não sabia, tem direito de saber. Na Constituição está lá, na lei de igualdade administrativa está lá. Então você tem a obrigação de saber, você tem a obrigação de se cercar dos melhores gestores, dos melhores secretários, dos melhores diretores, para poder gerir de forma correta o dinheiro. E não existe o dolo. Porque o dolo vai ser muito difícil você comprovar. Em razão de ele estar fragmentado em todas essas esferas de ordem que passa. Às vezes você não consegue provar a ordem direta do gestor. Mas, com ato de nomeação daquele, um secretário que foi negligente com o dinheiro, não aplicou corretamente o dinheiro, você tem que punir. Se você não gerir, nesses 4 anos você foi prefeito, nesses 4 anos você foi vereador, você foi presidente da Câmara, não soube aplicar corretamente, perdeu, deixou uma pessoa de direito público que estava, em exemplo, que tinha dinheiro em caixa, e agora você entrega ela falida, você tem que ser punido. Você não pode ser reeleito, você não pode se candidatar novamente, você tem que perder os políticos. Você tem que ser punido, você foi improbo. De forma intencional, não, mas você não pode mais gerir o dinheiro público. Então, temos que ter essa atitude mais dura dentro do direito administrativo, que não se tem, ao contrário, se tem uma postura igual ao direito penal, leniente, o bichinho, coitadinho, só queria fazer o bem para a sociedade, está lá, se dispôs a ajudar, se dispôs a ser candidato. Sabemos o quanto é enriquecedor. O quanto de dinheiro. Vítima. O Brasil é um país rico. Dinheiro não falta. Dinheiro não falta para a educação. Mas é mal gerido nem para a saúde. Verdade. Mas mal gerido, e quem mal gestor precisa ser punido. Senão continuaremos a ser um país, como diz a música, um país do futuro, mas é um futuro que nunca chega. Nunca chega esse futuro. Então, continuaremos assim. A exemplo também que temos no direito eleitoral, né? Que estamos em época de eleição, então sempre é valioso a lembrança, dizer que temos que votar de forma responsável. Não é influenciar nas eleições nem nada, mas temos que nós, promotores, juízes que trabalhamos, labutamos na sede eleitoral, temos que lutar para que a população vote em pessoas honestas, que tenham um passado honesto e um presente honesto. Não basta parecer honesto. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, da mulher de César, né? Então, temos que conscientizar para que votemos, não naquele que vai me dar melhor condições, que vai me dar emprego, não. Não temos que pensar em nós, temos que pensar na coletividade, que vai ser melhor para a nossa cidade. E eleições hoje, municipais que se avizinham. É aquela que tem mais contato conosco, o vereador, o prefeito. O presidente está lá, longe, nem sabemos, só vemos por televisão. Mas o prefeito está ali, o vereador estamos ali, temos contato imediato com eles. Então, temos que realmente sentar, pensar e dizer o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para o futuro da minha cidade. Então, é isso. Esquecer o aparelhamento e ver o que a sociedade vai ganhar com isso. Porque a sociedade ganhando, ganha o indivíduo também como um todo. Com certeza. E o triste é que toda eleição a gente toma isso que o doutor falou, que é de suma importância, como algo clichê. Pensar melhor. Mas não, isso é tão importante que o círculo vicioso que a gente vive é em virtude disso. É a nossa alegria de circo e pão, né? Pão e circo. Exato. Quando o doutor falou sobre pensar no futuro, seria até triste se não fosse cômico, mas eu pensei aqui no futuro distópico de 1984, de George Orwell, que a gente já está vivendo,
E também o futuro distópico de Admirável Mundo Novo, né? Perfeito. Porque a gente tem que ficar entorpecido, seja por coisas banais que a gente vê na internet, entorpecidos por uma mídia totalmente que presta um desserviço, uma péssima informação, e a gente fica ali alienado, toda a estrutura moral nossa esvaziada, e tudo que eles dizem que é do puritanismo, eles cercam, mas eles cercam por conta de uma ideologia. É um negócio terrível. Esse é o futuro. Infelizmente, está sendo mais distópico do que sonhado. Não, perfeito. E se você não concordar com o que eles dizem, você é fascista, né? Hoje é já vi que... o taxado, você é etiquetado, usando a própria expressão da criminologia, teoria do etiquetamento, você é etiquetado de fascista, coisa que, como sabemos, eles são mais do que a gente que trabalha. E que é a favor da liberdade, do pensamento plural, e eles só se não tiver no feudo do diálogo deles, não serve. Tem que entrar dentro daquela conversa deles, senão você está excluído. Terrível. O colega aqui, Ivo, obrigado pela participação. Ivo Mendes, ele diz o seguinte: boa noite a vocês, boa noite. Doutor Carlos, qual a sua maior dificuldade no labor cotidiano enquanto promotor de justiça criminal? Aplicar os princípios e garantindo o garantismo penal é viável com a nossa criminalidade concreta? Não é viável. Temos a maior dificuldade realmente como promotor criminal é você ver solucionado os crimes e dar uma pacificação social para a sociedade. É difícil você realmente sente aquela velha expressão enxugando gelo. Porque você prende mas a continuidade é gigantesca. Por quê? O leque para o cometimento de crime é enorme, principalmente quando você passa para outro patamar de investigação, para os crimes mais complexos, o crime colarinho branco, de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Você vê a falta de estrutura também. E você vê que isso tudo acaba desaguando. Esses crimes maiores, de maior complexidade, cometidos por pessoas de alto padrão, acabam por desaguar nos crimes menores, porque não tem uma estrutura boa para se combater. E percebemos que o sistema realmente é para se combater o pequeno criminoso. Vejamos o exemplo da Lava Jato. Quando a Lava Jato bateu no teto, começaram essas críticas. Por quê? Nunca se tinha prendido essas pessoas importantes. Aí começam a criar a teoria da conspiração, dizer que a prisão preventiva está sendo utilizada para fazer coerção, para delação premiada, que o juiz é tendencioso a um certo grupo, que o juiz é vinculado ao MP, é praticamente o promotor sentado na cadeira do juiz, que o juiz era partidário de tal partido. Começa as teorias para deslegitimar aquela atuação, quando na verdade está atuando de forma correta, de forma boa. Eles estão certos e os outros estão errados. Você passa e inverte a lógica, a inversão dessa lógica. Então, é uma dificuldade que às vezes premente, você sente isso com a aplicação desses princípios. Os princípios são necessários, mas eles passaram a ser excessivos demais, ser aplicados de forma desordenada. Há uma frase de um ministro do STF, ex-ministro do STF, naquele livro Os 11, que o autor retrata. Ele não diz o nome do ministro que diz, mas diz: com tanto princípio assim, eu deito e rolo. Ou seja, qual o conteúdo normativo do princípio? O que aquele princípio quer dizer? Vai depender de quem está manipulando o princípio. Um princípio hoje é uma massa de brincar, aquelas que criança brinca. Eu moldo do jeito que eu quiser. Dignidade da pessoa humana serve para aprender, como serve para soltar. Serve para tudo. Analisou. Serve para proibir o aborto e serve para permitir o aborto.
certo? Quem é que vai dizer? Os que estão lá na cúpula, né? E a gente, se tiver juízo, aceita. Se não tiver, vai contestar. Espero que muitos de nós não tenhamos juízo e conteste, faça contestar, porque é da contestação que nasce grandes ensinamentos. Com certeza, tomara, né? Que mais mentes pensantes, principalmente a do doutor, que nos abrilhantou a noite de hoje, com pensamentos muito lúcidos. Não é porque alguém vai falar assim, porque esse é um viés de confirmação, porque você pensa igual, não. Mas realmente, muito lúcido. O doutor apresentou o ponto, o contraponto. E que bom, né? É adepto de Gunther Jacobs, isso é muito bom. Até hoje eu não tive uma live para ele falar disso, isso é ótimo. Gosto, tive contato com o Jacobs na especialização, foi escrever sobre computação objetiva. Aí tive contato com ele, com a aula dele, Direito Penal do Inimigo, que me encantou muito. Principalmente, ele já falou da imputação objetiva, ele gosta. A imputação objetiva é mais uma teoria da não imputação. Ele diz isso, eu também, na minha monografia eu escrevi isso também, dizendo que na verdade mais uma imputação, mais uma dificuldade imposta pelos doutrinadores para que aplique o direito penal. Mas ele cria requisitos mais objetivos. E a teoria dele do direito penal do inimigo, eu abraço e muito. Eu acho que é necessário uma normatização do que é inimigo, claro, você não pode deixar aberto ao viés do julgador, você tem que delimitar por meio de lei, mas tem que ser aplicado. Olha, temos inimigos da sociedade. Vejamos hoje o PCC, Comando Vermelho, dentre essas várias agremiações aí, e os corruptos, né? Não sei falar nos corruptos, que são inimigos da sociedade, e tem que ter afastado certas garantias. As garantias não podem ser expulsas para o cometimento de crime. Ao contrário, o direito penal é um direito eminentemente aplicador da pena. Ele é feito para se aplicar a pena, e o processo penal é o meio pelo qual se chegará à pena. A correta e justa aplicação da pena, e não um meio para se comprovar a absolvição do réu, como querem colocar os garantistas e muitos doutrinadores hoje. Não um meio de proteção do réu, não, um meio de proteção à sociedade, ao garantias, estabelecendo regras de como ocorrerá, mas para o final ser aplicada uma pena justa e equânime para o réu que cometeu um crime. O Estado há muito já deixou de ser esse monstro, esse leviatã, torturador, tudo. Tem as pessoas de forma muito competentes que passaram no concurso público, estudaram, se dedicaram e estão aqui para aplicar a justiça, para promover justiça. Um delegado está lá para aplicar a lei, para fazer investigação. Agentes da Polícia Civil também, policiais militares também. Claro que há toda e qualquer instituição, desde o Ministério Público, há os corruptos. Isso, invariavelmente, é da natureza da coletividade. Punamos eles de forma rigorosa que a lei impõe também. Mas não partimos do princípio que todas essas instituições são instituições que gostam de perseguir. Estão aqui para perseguir e tirar um cidadão de bem, um coitadinho da sociedade, porque ele está contra o Estado quo. E ele quer virar o Estado quo, ele é um revolucionário, segundo Marx, que o criminoso é um revolucionário, e a filósofa aí, né, do caos, a Márcia Tiburi, que encontra uma lógica, uma razão de ser do roubo, aplicando a isso. Não. Estamos aqui para a justiça, para que o cidadão de bem realmente possa caminhar livre nas ruas. Com certeza. Excelente, excelente explanação. Doutor, vamos passar para as considerações finais, um despejo. Eu quero agradecer imensamente. Foi uma aula, foi um bate-papo, com didática, com descontração, com muita maestria, conhecimento, convivência. Gostei muito mesmo. Foi uma noite maravilhosa. Gostei, o pessoal que participou. Obrigada, pessoal. Passo as palavras ao doutor. Agradecer a todos que participaram, aos amigos que ajudaram aí a dar essa audiência, que participaram, né? O Rodolfo foi bastante ativo. Obrigado a todo mundo. Atribuo essa participação às amizades que estão aí, querem
e enaltece Legal. ainda mais a, o vínculo. E agradecer o convite, estamos sempre à disposição, conversar sobre esse assunto, conversar sobre direito penal, sobre juros, sobre a aplicação da justiça. É uma das coisas que eu gosto, adoro o que faço, vivo por o que faço, construí minha vida para isso. E sou muito grato a isso. Continue. E a vida é sempre estudo, então você não pode parar nunca, né? Só muda a forma de estudar. Mas estamos aí para realmente promover justiça e crescimento. Esperamos sempre poder contribuir para isso e suas lives são sempre muito enriquecedoras. Sempre que podemos, estamos aqui assistindo. É uma honra realmente fazer parte delas. Você já tem uma audiência fixa aí bem representada. E muito obrigado pela discussão. Um grande abraço aí para os amigos que assistiram. Obrigada mesmo. Com certeza vamos ter outras lives aí. Depois, pessoal, manda para o doutor, os amigos próximos dele, um tema que vocês querem que o doutor fale. Só a gente marcar aqui, para mim é uma honra. Muito obrigada, parabéns pelo serviço, parabéns pelo serviço à frente da MT, parabéns por ser uma mente pensante. E obrigada, pessoal. Obrigada aos amigos do doutor que estavam presentes aqui. Muito bacana mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Doutor, uma excelente noite. Obrigado a todos que participaram. Um abraço, doutora Gabriela. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.